Olá pessoal, boa tarde, como é que estão todos vocês aí nesse período de isolamento social, né? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? Nós vamos falar de qualidade de vida e indicadores sociais. Logo na abertura do capítulo, gente, lá na página de número 71, a gente tem 4 objetivos principais. O primeiro deles, entender o significado de qualidade de vida. Né? Qualidade de vida é um termo qualitativo que se refere a condições de saúde, condições ambientais, condições de renda, que a gente costuma chamar de padrão de renda, né? Exatamente, nós não devemos confundir o conceito de qualidade de vida com o conceito de padrão de vida, uma vez que esse segundo ele está muito associado à dinâmica econômica, a fatores econômicos ligados à renda, tá? O segundo objetivo é reconhecer aspectos relacionados à fome e à desnutrição. Temos 2 conceitos também que nós temos que fazer distinção, que é desnutrição e subnutrição, tá? Identificar causas e consequências das desigualdades na distribuição de riqueza de renda no Brasil e no mundo, e identificar os principais indicadores sociais e econômicos, a exemplo do IDH. Logo na abertura do capítulo, né, a gente tem uma imagem, né, que mostra uma balança, né, com algumas pessoas em cima e outras pessoas embaixo. Repare que na balança a gente tem aí uma desigualdade, né? O que pesa mais parece evidente aí na imagem que não são as pessoas, né? Mas sim o dinheiro. O saco de dinheiro aí de uma única pessoa está pesando mais do que 5 pessoas aí, diferentes sexos, né? Se você observar, a gente costuma ter nas relações cotidianas esse tipo de desigualdade aí. Isso aí se reflete nas condições de vida, isso se reflete nas condições de acesso, isso se refere na disponibilidade. Então a gente vai perceber que, apesar do mundo ter avançado muito, a gente vai avançar aqui também, apesar do mundo ter avançado muito no que se refere às questões de desenvolvimento humano, né, tivemos muitos ganhos significativos, isso não podemos negar, né, ainda existe uma diferença muito grande, uma desigualdade muito grande entre as pessoas, que é alimentada principalmente pelo acesso à renda, né? A renda coloca as pessoas em situação de desigualdade, né? A gente pode falar, inclusive, que existe um abismo socioeconômico entre as pessoas e as diferentes classes, né, que essas pessoas estão inseridas, certo? Aí eu pedi que vocês fizessem essas 2 questões de abertura, as 2 questões logo abaixo, que perguntam o seguinte: porque eu não vou ler o texto todo, é evidente que vocês já devem ter lido, né? Porque o texto enfatiza que importantes progressos no desenvolvimento humano não são universais, né? Se vocês leram o texto com atenção, né, ele vai citar alguns eixos de um documento importante aí, de um relatório, né, sobre o progresso global de desenvolvimento, né, e ele vai exatamente responder essa pergunta ao dizer que os progressos deixam de atender grande parte da população mundial considerada excluída, né. De fato, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que estão marginalizadas no sentido de estarem à margem, muito distante do centro. Do centro, nós podemos pensar isso, por exemplo, no que tange a habitação, no que tange o acesso aos sistemas de saúde, no que diz respeito ao acesso ao sistema de educação. Então a gente tem uma série de fatores, né, que a gente pode considerar, o acesso ao trabalho, né, que a gente pode exemplificar para dizer que esses avanços, apesar de terem avançado muito nas últimas décadas, né, principalmente a partir da criação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né, a gente vai ver que pessoas passam fome, a gente vai ver que pessoas não têm acesso ao trabalho, a gente vai ver que existe um grupo numeroso de pessoas que não têm acesso à renda, e isso coloca as pessoas em situação de desigualdade. E isso está muito bem representado na balança
que está aí na página 71, né? Pessoas, 5 pessoas lá em cima, né? E o dinheiro pesando mais com o cidadão que está lá embaixo, fumando seu cigarro. Bom, gente, aí tem uma segunda pergunta: quais medidas são consideradas sustentáveis para evitar que as pessoas voltem à situação de pobreza? Gente, a gente precisa considerar, por exemplo, esse período que a gente está vivendo agora, esse período de pandemia, de isolamento social, em que muitas empresas, muitas instituições, né, muitas atividades econômicas estão paralisadas, fábricas e tudo mais. Posteriormente ao retorno disso, nós vamos passar por um momento de retração econômica, de recessão econômica. Isso significa dizer que as pessoas pobres vão ficar mais pobres, né? A gente vai ter um aumento do número de pessoas desempregadas, pessoas que vão perder os seus empregos, a gente vai ver um aumento do número de contratos intermitentes, ou seja, a gente vai ver uma precarização da situação econômica do país. Isso tem reflexo em todo o mundo. O grande empresário perde, o pequeno empresário perde e as pessoas que dependem dessa roda econômica também vão perder. Aquelas pessoas mais vulneráveis são exatamente aquelas pessoas que têm menor acesso à renda. Então essas pessoas serão afetadas de imediato, né? Então isso é uma situação que nós temos que evitar, situações no país de recessão econômica, de decréscimo econômico. A gente precisa ver também que outros fatores, não apenas fatores ligados à ação humana, né, mas fatores sociais e econômicos, políticos também, mas a gente pode também relacionar fatores naturais, né, um provável desastre ambiental, algo do tipo, também pode contribuir para que essa situação de pobreza ela volte a permear. Bom, aí lá na página de número 72, aqui esses dois itens que estão em vermelho, na realidade são os itens que nós iremos trabalhar hoje. Conceito de qualidade de vida e as causas e consequências da fome e subnutrição a nível de mundo e também de Brasil, tá? Bom, gente, se nós formos considerar, eu disse para vocês que o conceito de qualidade de vida, ele é um conceito qualitativo. Qualitativo exatamente porque ele tem uma dimensão muito ampla do que um mero aspecto quantitativo, calculável, né? Eu posso calcular muitos indicadores que compõem a qualidade de vida? Eu posso quantificar quem são, quantos são, como acessam a saúde, eu posso quantificar quantas pessoas têm acesso à educação privada, à educação pública, né? Só que existem outras coisas que estão inseridas no conceito de qualidade de vida que é muito mais ampla. A gente pode pensar, por exemplo, no bem-estar geral dos indivíduos, né? Medir de que forma esses indivíduos têm bem-estar mental, bem-estar físico, acesso à saúde, se esses indivíduos participam mais ativamente, menos ativamente dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, se eles estão inseridos em algum meio de trabalho, se eles têm acesso à educação, se eles não têm acesso à educação, de que forma eles têm acesso à educação. Então, assim, de certo modo, o conceito de qualidade de vida, ele é um conceito muito amplo, né? Que nós não podemos confundir com o conceito de padrão ou condição de vida, que está muito relacionado a uma variável econômica. As pessoas que têm acesso à educação são aquelas pessoas que têm acesso à educação privada, também são aquelas pessoas que têm um padrão de vida onde se permita acessar esse tipo de serviço, porque a gente vai entender que existe uma relação direta entre condição e qualidade de vida. A gente não pode dissociar esses dois elementos, esses dois conceitos. Para ter qualidade de vida, também é necessário ter acesso à renda. Agora, nós não podemos limitar o conceito de qualidade de vida somente ao conceito de padrão de vida. A gente pode dizer que o padrão de vida está inserido dentro do conceito de qualidade de vida, afinal de contas, a dimensão de qualidade de vida é bem mais ampla, né? Vamos avançando. Gente, essa imagem eu coloquei exatamente para que a gente possa refletir sobre uma situação muito comum, né? Que está ligada à qualidade de vida das pessoas, o acesso aos recursos alimentares. Será que hoje no mundo todo mundo
se alimenta da mesma forma? Será que todo mundo está conseguindo ingerir a quantidade de calorias, né, os nutrientes necessários à subsistência? Será que tem pessoas que têm mais acesso à alimentação de qualidade do que outras? Existe alguma relação entre a renda e o acesso à alimentação? Com certeza sim. Aí eu trouxe essa imagem para que a gente possa refletir. Bom, fome. Fome no mundo, a fome no Brasil. A fome é um problema, afinal de contas, a fome é um problema provocado pela falta de recursos alimentares. A fome é um problema político. A fome é um problema relacionado à concentração da riqueza. Afinal de contas, quem é o culpado pela fome? Se a gente for considerar, hoje existem ainda, apesar da gente ter avançado muito no que se refere ao aumento da produtividade, no que se refere à distribuição, no que se refere à pesquisa para tornar os alimentos mais resistentes a pragas, né? E a própria Revolução Verde, a Revolução Agrícola que nós tivemos, também evidencia que nós temos hoje tanto terras cultiváveis e terras que não estão em condição de ser cultivadas, mas que podem ser corrigidas e se tornarem áreas produtivas, né? Como nós temos tecnologia suficiente para produzir alimento para o mundo inteiro, para todas as pessoas, né? Eu não sei se vocês assistiram, na Netflix tem um filme que mostra muito essa questão de quem está em cima e quem está embaixo, de que a administração do presídio lá constrói uma prisão em forma de poço, o nome do filme é O Poço, né? E esse poço, lá no primeiro nível, a alimentação é calculada para todas as pessoas, né? Só que quem está em cima abocanha a melhor comida, né? A maior parte da comida e não sobra para quem está embaixo. Então, no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, a fome está relacionada à distribuição dos recursos alimentares, porque tem pessoas, tem grupos, tem setores, tem segmentos que estão abocanhando uma parte maior do bolo. E não sobra para quem está lá no último nível, não sobra para quem está numa classe social ou em uma condição econômica menos favorecida, né? Representando que o acesso ao recurso alimentar, acesso a um bem do capitalismo, tem relação direta com o nível de renda das pessoas. Não são todas as pessoas que podem ir ao supermercado, encher o carrinho, levar para casa, faltou, volta, reabastece. Não, nós precisamos entender que a fome ela é provocada pela distribuição irregular de alimentos. Distribuição irregular, esses alimentos não estão chegando a todos, mas não é porque eles não estejam, não é porque não tenhamos alimentos suficientes, mas na realidade nós temos alimentos suficientes e nós temos, inclusive, como aumentar essa capacidade produtiva. A questão não é essa, a questão está ligada principalmente aos desníveis que existem entre as classes que têm acesso a essa renda. A gente pode ver um exemplo bem prático e próximo de nossa realidade, é quando nós vamos, por exemplo, a Ceasa, de Timon, um exemplo, baldes e baldes, né, de restos de alimentos, sobras de alimentos. Será que alguém se alimenta daquilo? Será que alguém coleta comida no lixo, né? Será que existem essas situações no país? Será que no nosso estado, no nosso país, existem pessoas que ainda passam fome? Eu não sei se vocês se recordam, mas nós tivemos, durante o governo do PT, exercido pelo presidente Lula, nós tivemos um programa que foi assim, a menina dos olhos de ouro do governo, Fome Zero. Vamos erradicar a fome, vamos erradicar a pobreza do nosso país. Bom, de fato, nós tivemos uma melhoria, né? Nós tivemos uma melhora significativa no acesso ao alimento, né? Só que isso não significa universalização, né? No nosso país, um país de dimensões continentais, né? As políticas públicas, elas não são eficazes a todo mundo, elas não chegam com a mesma intensidade a todos os lugares remotos desse país, né? E aí, gente, eu trouxe um vídeo para que a gente possa refletir um pouco sobre essa situação. Esse vídeo, ele se passa essa situação
acontece no estado do Piauí, no local onde foi lançado este programa de erradicação de fome e pobreza chamado Fome Zero, né? Se eu não me engano, eu acho que o ano foi 2002, né? E nós tivemos o lançamento desse programa. Só que de lá até aqui, ou seja, decorridos todo esse tempo, né, nós ainda temos a mesma situação lá na cidade onde foi lançado oficialmente o programa. Vamos acompanhar então, tá? Vou colocar aqui para vocês. Vocês estão indo para onde agora? Passarinho não busca comida. O que vocês caçam para comer? Para comer, caça pequenos passarinhos, aí a gente mata um passarinho. Fome Zero. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome. Passei fome e a água morna, sem sal, que não tinha nem sal para botar na água para beber, para ajeitar o estômago. Houve uma concentração de ações do governo em Guaribas. Isso, todavia, não foi o suficiente para gerar um circuito local de produção e consumo virtuoso. A minha não tem nada para comer, é verdade. Mas vamos tirar. É verdade. Mais de 90% da população de Guaribas é atendida pelo programa Bolsa Família, de acordo com os dados oficiais do governo federal. Tá com 6 anos que choveu aqui, a gente trabalha de roça, sabe? E tá com 6 anos que choveu, carregando as coisas, a gente planta feijão, planta milho, e o inverno é ruim, não ganha quase nada, é mixaria. Semiárido nordestino é onde você encontra a pobreza crônica brasileira em maior quantidade. Tem bastante que nós não vamos morrer de sede. Então vocês vão beber água salgada? É água salgada. Eu já saí até pedindo, falando para os prefeitos, vereadores, não nem ligança. Às vezes eu acordei, eu digo, meu Deus, para que Deus uns tem demais e os outros estão aqui passando fome. E aí os meninos começam a chorar, eu disse, nada, meu filho, não é assim não. O mapa da fome no Brasil. Bom, gente, então vocês puderam acompanhar aí um pouco, né, da situação que enfrenta, né, muitas famílias pelo Brasil afora, né? Você pode verificar aí no vídeo, essa situação se passa no estado do Piauí, na cidade de Guaribas, onde há 15 anos, né, na época que o vídeo foi exibido pela Record, foi lançada a pedra fundamental do programa. E aí, justamente, teve uma frase que me chamou muita atenção, aí no finalzinho do vídeo, em que a moça diz assim, uns têm demais e outros passando fome. Então, assim, se a gente for considerar, tem pessoas no mundo que têm mais acesso a alimentos e alimentos de boa qualidade, né? Mais de 1/3 do que é produzido de recurso alimentar é desperdiçado. Aquela comida que estraga, aquela que vai para o lixo, aquilo é alimento que está sendo perdido, né? Aquele alimento, ele faz falta na mesa de muitas pessoas, né? Porque você veja, a situação de desigualdade, a desigualdade de renda, de acesso à renda, é o fator principal pelo qual as pessoas ainda passam fome no mundo. Isso alimenta um ciclo vicioso de pobreza, de desnutrição, de subnutrição. O número de pessoas malnutridas no mundo tem aumentado, tem crescido, né? Já chega a quase 1 bilhão de pessoas no mundo que estão em situação de subnutrição, ou seja, deficiências nutricionais pela falta de acesso à quantidade ou aos alimentos necessários para a sua recarga nutricional.
E quando a gente pensa na desnutrição, é exatamente a carência alimentar. Então, assim, o mundo ainda vive outra condição. O texto dos alimentos, como eu disse para vocês, né, é desperdiçado, diminuindo a oferta daquilo que chega às pessoas e provoca o quê? Uma elevação de preço, né? Em algumas conjunturas, em algumas situações, a gente vê uma elevação excessiva do preço de alguns alimentos, né? Essa circunstância, essa situação, ela impede que os pobres tenham uma alimentação que seja minimamente apropriada para a sua subsistência, né? Aí a gente pode elencar, né, um nutricionista pode falar muito bem disso, sobre condições relacionadas a essa carência nutricional, né? E isso implica no desenvolvimento físico, cognitivo, principalmente daquelas crianças, adolescentes que estão nessa fase de crescimento, né? Então, assim, verifique que existem muitas áreas do país, bolsões de pobreza no Brasil e no mundo, onde essa situação é rotineira, acontece com bastante frequência, né? Para isso se criou, inclusive, o índice de Gini, né? Que mede a pobreza mundial. Bom, gente, logo na página 73, tem assim, nas áreas rurais os agricultores pobres ou não têm terra, ou a terra é inapropriada à produção agrícola, ou ainda não está conectada à infraestrutura de estradas que possibilite a comercialização da produção. Outros têm terra, mas não têm água, inviabilizando a produção mínima para a subsistência. Acrescenta-se ainda conflitos, guerras civis que obrigam pessoas a deixarem suas terras e a ficar sem trabalho ou a meio para produzir alimentos. A gente precisa considerar também uma outra coisa que é fundamental, que é justamente a questão do acesso à terra para a produção alimentar, né? Esse problema ele também pode ser potencializado com situações atípicas, anômalas, que podem vir a acontecer. Às vezes a indústria alimentar, por exemplo, ela é totalmente destinada a produzir uma outra coisa ou deixada em segundo plano a fim, por exemplo, de contribuir com a situação que o país esteja passando por um conflito, por uma guerra civil, onde obriga a destinar recursos humanos, recursos produtivos para produzir outra coisa, por exemplo, armamento, né? Eu não sei se vocês notaram, nós tivemos, por exemplo, agora nesse período de pandemia do coronavírus, nós tivemos o aumento do preço de alguns alimentos. Boa parte das indústrias brasileiras que produzem açúcar e seus derivados, elas estão destinando a parte dos seus recursos produtivos, isso inclui os humanos, os maquinários e matéria-prima, para a produção de um elemento que está sendo altamente demandado, álcool gel. Isso implica diretamente na quantidade de açúcar ofertado no mercado. Então você vai ter menos oferta de açúcar no mercado, demanda que, se não crescente, mais se manteve, e consequentemente você tem uma elevação do preço desse alimento. Aí tem um exemplo de uma situação atípica, onde a estrutura produtiva de alimento é utilizada para outra finalidade, né? Bom, gente, e aí na continuação, vamos mais adiante. Aqui nós temos um quadro que mostra a fome no mundo por regiões, tá? E veja aí em número de famintos. Famintos são aquelas pessoas subnutridas ou desnutridas, né? Que não têm acesso à alimentação na quantidade e qualidade que deveriam. A Organização Mundial da Alimentação, a FAO, estima que aproximadamente 842 milhões de pessoas, cerca de 12% da população mundial absoluta, são famintas ou sofrem de desnutrição crônica. Repare uma coisa, ó. Se a gente for considerar aqui, nós temos dois intervalos temporais, 90 a 92, 2011 a 2013. Aqui, gente, nós temos duas regiões do mundo, né, onde esse número é impressionante, Ásia e África. Reparem que na Ásia Meridional, por exemplo, nós tivemos uma pequena diminuição de 92 para 2013, né, de 314 para 295. Na África subsaariana, pelo contrário, nós tivemos um aumento considerável da quantidade de famintos, né? Repare também que a gente teve uma diminuição
em áreas como, por exemplo, a América Latina, onde nós tínhamos 66 milhões de famintos e nós reduzimos esse número para 47. Na Oceania, nós tivemos a manutenção do número. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que algumas regiões do mundo estão diminuindo essa quantidade de famintos. Algumas regiões do mundo estão aumentando o número de famintos. Se a gente for considerar as regiões que estão assinaladas na tabela, as regiões desenvolvidas que representam um pequeno percentual de famintos no mundo tiveram também uma redução, né? Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que causas diversas, né, estão relacionadas com essa situação nas diferentes regiões do mundo. Ora causas políticas, ora causas econômicas, né? Bom, vamos lá. Aqui, como eu disse para vocês, bom, o problema da fome é o quê? Falta de alimento? Não. Nós temos terras? Temos terras. Temos tecnologia? Temos tecnologia. Temos capacidade produtiva? Também temos capacidade produtiva, logística, distributiva. Nós temos todas as condições para produzir, para distribuir os alimentos. A questão principal, como nós já dissemos, se assenta no preço e no acesso à renda de muitos alimentos, né? Reparei que no mundo, ou pelo menos nas áreas que foram assinaladas aqui, aí nós temos os principais países com quantidade de terras aráveis. O Brasil é campeão, são 390 milhões de hectares que podem ser aráveis. Terras aráveis são terras muito indicadas para a produção agrícola, né? Então não é falta de terra, não é falta de tecnologia, não é falta de insumo, não é falta de equipamento, não é falta de tecnologia, né? Aí nós temos, por exemplo, o arado que eu disse para vocês. A Revolução Verde, né, e a mecanização agrícola representaram um passo, um pontapé importantíssimo, gente, na produção de alimentos no mundo. Nós tivemos recursos humanos, né, sendo substituídos, desemprego estrutural, por maquinário que produz, que tem a capacidade produtiva de aumentar a produção muito maior do que se a gente continuasse plantando, utilizando o arado movido a tração animal, a enxada e por aí vai, né? Bom, resumindo o que nós falamos hoje, causas da fome. Pobreza. A pobreza é um ciclo vicioso que é alimentado pela pobreza, pela falta de recursos financeiros de renda suficiente para adquirir o alimento, tá? Então, pobreza é uma das causas da fome. Desperdício. Falamos de desperdício. O desperdício, a falta de acesso ao alimento disponível no mercado, ele provoca elevação de preço. Então, quem já não tem acesso à renda vai ter um acesso ainda mais distanciado em função do desperdício, que aumenta o preço de produtos a serem consumidos pelo ser humano. Acabei de dar um exemplo para vocês sobre o açúcar. Aqui, no caso do açúcar, entra em desperdício, mas é a diminuição da oferta. A indústria deixa de produzir ou determinado alimento que compõe a cesta básica ou a dieta nutricional, né, de muitas pessoas, e em consequência disso, dentro da cadeia distributiva do produto, ou seja, da fábrica, da indústria, da distribuidora até o supermercado e até a sua mesa, a gente vai ter uma elevação de preço, né? Isso de alimentos considerados não produzidos ou alimentos que são perdidos, tá? Bom, falta de acesso à terra. Gente, terras temos no Brasil, terras temos no mundo, terras temos para cultivo, né? Só que nem todo mundo tem acesso a essa terra. Às vezes a gente tem uma quantidade muito grande de terras produtivas, terras com capacidade produtiva, né, com condições satisfatórias para a produção de alimentos, né? Só que essas terras não são usadas. Por exemplo, são latifúndios improdutivos. Podemos considerar que no Brasil existem muitos, né, agricultores que querem plantar, que sabem plantar, mas não têm acesso à terra. Aí, de novo, nós vamos entrar num ciclo vicioso de pobreza. Posso adquirir a terra como? Fazendo arrendamento? Uma parte da minha produção vai ser destinada para o arrendatário, né? Inapropriada para a produção agrícola, ou não está conectada à infraestrutura de estradas. Às vezes nós temos terras, só que essas terras estão longe das zonas de escoamento, o que encarece
a produção, que encarece a estrutura distributiva do alimento. Conflitos e guerras civis, nós já falamos, obrigam as pessoas a deixarem suas terras, às vezes ficando sem trabalho ou sem meios para a produção de alimentos. Bom, nós vamos fazer uma pausa aí em fomes e causas da fome, exatamente na página de número 73, tá? Nós vamos falar na quarta-feira sobre desigualdade social e distribuição de renda no Brasil. Então, se vocês puderem, façam a leitura desses dois tópicos, né, que compõem a parte 1, e respondam a página de número 76 e 77 para que a gente faça a correção na próxima aula, tá? Então, agora a gente vai encerrar nossa apresentação e voltamos quarta-feira. Tchau!